Meus prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus se manifeste em seu coração agora. Amados, vamos ler dois versículos que nós pretendemos comentar neste vídeo, Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Os judeus pensavam que pelo fato de Deus ter lhes revelado a lei, primeiro a eles possuíam, como dizia Paulo, privilégios especiais em relação aos gentios. Nós temos a lei, nós guardamos a lei, nós praticamos a lei. Foi para nós que Deus deu e revelou a sua lei. Aí Paulo é obrigado a dizer para eles o seguinte: olha, tudo que a lei diz, ela diz contra aqueles que vivem na lei, ou seja, sob a sua jurisdição. A lei só trata de condenar, ela só trata de punir os seus transgressores. A lei não tem nenhum poder para justificá-los e perdoá-los. Portanto, tratem de entender o verdadeiro papel da lei. Não pensem que a lei vos foi concedida para autorizar vocês a pecarem e a agirem conforme o próprio coração de vocês. Aí Paulo, ele vai mais longe dizendo o seguinte: olha, tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para quê? Para quê? Para que a lei diz o que ela diz àqueles que vivem debaixo da sua jurisdição? Para quê mesmo? Preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção nisso aqui, adventista, fariseu ou fariseu adventista. Preste bem atenção nisso aqui. A lei, dentre outras coisas, ela serve para quê? Para fazer com que você, cale a sua boca. Cale a sua boca, você que afirma, você que se gloria na lei, pensando que pelo fato de Deus ter revelado a sua lei a você, você está numa posição de superioridade aos demais. A lei não foi dada para perdoar você ou para licenciar você, nem para chancelar a sua falta de cumprimento dela mesma. A lei foi dada, uma das razões pelas quais Deus deu a lei foi para que você cale a sua boca. Cale a sua boca. Lei não salva. Lei não justifica. Ela só faz o contrário com você. Você tem que entender que diante de Deus e por conta da sua lei, da revelação da sua lei, você é culpado diante de Deus. Culpado. Aí vem a teologia adventista, essa teologia fajuta, essa teologia enganosa, mentirosa, e diz o seguinte: não, pera lá. Existe gente inocente que vem a esse mundo em estado de inocência, sem culpa. Porque Deus não é injusto. Existe gente inocente e sem culpa. Todos viemos a esse mundo em condição neutra. É só depois que nós decidimos, depois que nós tomamos conhecimento do que é certo e que é errado, e que nós tomamos decisões, é que Deus nos imputará culpa. Mas até que isso aconteça, Deus não nos imputa culpa nenhuma.
Não existe ser inocente diante de Deus. Como Paulo diz aqui em Romanos 3, versículo 10, não há um justo sequer diante de Deus. Ninguém vem a este mundo na condição de neutralidade e só perde essa condição quando toma uma decisão de fazer o mal. Não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram. A lei veio para calar a sua boca diante de quem? Diante do mundo? Não, diante do próprio Deus. É como disse Davi, eu disse, Senhor, eu estou sendo condenado por ti, eu estou sendo castigado por ti, mas eu sei que o Senhor é justo ao fazer isso, porque eu pequei gravemente contra ti. Então tu, Senhor, és plenamente justificado. Quando considerarem o meu caso, e quando considerarem o que o Senhor fez comigo, o Senhor será justificado, porque eu pequei gravemente, Senhor. Não é porque eu era rei de Israel e judeu, que eu tinha privilégios especiais em relação às demais pessoas, ou seja, possuía autorização para pecar. Então o Senhor é justo quando me condena, quando me castiga por conta dos meus pecados. Então eu calo a minha boca diante de ti, Senhor. Paulo faz questão de deixar isso bem claro. Quando a lei chega, ela tem que calar a sua boca e não fazer com que você bata no peito e diga: é fácil guardar a lei de Deus, é muito fácil, eu guardo todos os 10 mandamentos, eu guardo toda a lei de Deus. Nós guardamos a lei de Deus, nós somos o único povo no mundo que guarda toda a lei de Deus, nós adventistas do 7º dia. Cale a sua boca, meu irmão. Cale a sua boca. Quem está mandando você calar a boca não sou eu, não. É Deus através da sua palavra. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Para que se cale toda a boca. E que mais? E todo mundo seja culpável perante Deus. Não há ninguém inocente na face desse planeta, e ninguém chega a esse planeta como inocente diante de Deus. Todos nós chegamos enquanto injustos, enquanto carne, culpados perante um Deus justo. Entendam isso de uma vez. Entendam. A lei não tem o poder de justificar você, porque você já nasce transgressor dela. Você já nasce sob a sua condenação. Condenação esta que foi emitida a Adão lá no Éden, e Paulo vai tratar disso lá na frente no capítulo 5, quando ele deixa claro, olha, é por conta de um pecado que sobreveio toda a desgraça sobre o planeta Terra. Mas ele faz uma comparação maravilhosa, porque ao mesmo tempo em que, por conta de um só pecado, sobreveio a desgraça da morte e condenação a todos, por conta de um só ato de justiça, todos são justificados, mas em Cristo. Não é por conta de guarda da lei, guarda de sábado, se alimentar de acordo com o regime alimentar judeu, por conta de ser circuncidado, ser batizado dentro da igreja adventista. Nada disso. Tudo vem pela graça, mas primeiro, antes de você entender isso, que tudo é pela graça, você tem que entender o papel da lei sobre você. Se você não entende o papel da lei, você vai realmente bater no peito e vai afirmar, como a Igreja Adventista do 7º dia afirma o seguinte: nós somos o povo de Deus, porque apenas nós guardamos todos os mandamentos de Deus na terra. Deus nos privilegiou, nós somos a igreja da profecia, nós somos mais privilegiados do que as outras igrejas. Meu Deus do céu! Aí Paulo aqui no verso 20 ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não pode justificar, porque é pela lei que você conhece o que é pecado. A lei chega, e quando ela chega, como diz Paulo em Romanos 7, você morre. Morre porque você se vê condenado. Porque você tem uma lei dentro de você, essa lei natural com a qual você nasce,
que só pende para o pecado. Você nasce enquanto carne, e enquanto carne, segundo o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, é impossível você agradar a Deus porque você não pode, você é incapaz de se submeter à lei de Deus. Entendem isso? A lei não pode justificar, porque o papel dela não é justificar, o papel dela é revelar o pecado. Quando a lei chega e você tem a consciência do verdadeiro papel da lei, você morre porque a lei te condena. A lei serve para isso mesmo, é para te matar, meu irmão. A lei não serve para você bater no peito e olhar por cima para os outros irmãos das outras denominações. Para com isso, cale a sua boca. Cale a sua boca. A lei tem esse papel também, fazer você calar a sua boca diante de Deus. Isso é importante. Por isso que Paulo é assertivo nesse ponto aqui. Ele não titubeia, ele não passa a mãozinha na cabeça do povo, inclusive o povo dele, o povo judeu. Ele vai e diz a verdade. Ele tem que chocar primeiro. Ele dá um choque de realidade espiritual no povo, tanto judeus quanto gentios convertidos. Ele choca todos com essa realidade. Todos estamos debaixo do pecado. Todos. Não há ninguém que possa ser justificado diante de Deus por obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento, o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, pela lei você fica sabendo que você é aquilo mesmo que você pensou, que boia na água. Você tem que ser chocado com essa verdade primeiro, para depois saber o que é evangelho. E o melhor está por vir agora no livro de Romanos. No próximo vídeo, nós continuaremos examinando o que Paulo nos diz em Romanos, capítulo 3. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus unja o seu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.